Então, é importante nós termos sempre esse carinho pela casa, né? Vocês sabem que a espiritualidade da casa, que Ariel, que é o nosso mentor maior, e Frei José, seu preposto, ele, todos os anos, ele escolhe um sentimento para que a gente possa desenvolver durante o ano aquele sentimento. Eu fiz essa pergunta à tarde, mas ninguém se lembrou. Só o pobrezinho do bichinho que já foi até embora. Agora vocês lembram, né? Porque... Hã? Não, do ano passado. Então, o ano passado foi perdão, né? E esse ano, Frei José nos mandou aí o recado dizendo que nós iríamos trabalhar a resiliência. Antes de mais nada, né, seria bom definir o que é resiliência, que é como um sentimento, entre aspas, mais ou menos novo, né, que apareceu há pouco tempo nos nossos, né, pelos nossos psicólogos, pelos nossos neurologistas, né, era bom dizer. Então, resiliência é um conceito psicológico emprestado da física. E é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas e obstáculos e sair fortalecido, condição do ser humano de enfrentar e superar problemas e adversidades. Então, para ser mais concisa, né, é a capacidade de superar as nossas dificuldades e os nossos problemas. Nós sabemos perfeitamente, né, que durante essa nossa trajetória de espíritos, no campo material nós desenvolvemos profundamente. Nós tivemos assim avanços fantásticos, principalmente nesse último século, em que nós realmente tivemos um avanço enorme em tudo aquilo que é material, em tudo aquilo que é eletrônico, em tudo aquilo que pode nos trazer benefícios para a nossa vida. E mesmo nesse processo todo de termos essa facilidade toda em termos materiais, ainda existem pessoas que falam, poxa, no meu tempo era melhor, há tanto tempo era melhor, nós vivíamos melhor. Por que será? Porque no campo moral nós quase não avançamos nada. Tem uma filósofa que eu gosto muito de ouvir, chama-se Lucilena Galvão, e a Lucilena Galvão disse que se você hoje pegasse um homem que dirige um supersônico com a mais alta tecnologia e pegasse um homem que dirigisse uma biga lá no Império Romano há 2000 anos atrás, moralmente eles praticamente poderiam ser a mesma pessoa. Nós não mudamos absolutamente nada em termos morais. Só que é justamente esse processo de dificuldade de nós podermos avançar no campo moral que nós muitas e muitas vezes falta em nós essa vontade de transpor os obstáculos, essa vontade de se reformar, essa vontade de mudar a si mesmo. Tem muita gente que fala, não, eu sou assim mesmo, aquela síndrome da Gabriela, eu vou ficar assim mesmo, vou ficar, nasci assim, vou morrer assim, quem gostar de mim gosta assim, vai andando assim. Então, nós não temos essa facilidade disso. E muito mais difícil de nós mudarmos essa nossa maneira de ser, ou seja, de acharmos que estamos bem como somos, mais difícil ainda, às vezes, é nós transpormos os obstáculos que a vida, às vezes, nos propõe. Mas muitos conseguem. Mais do que nós podemos imaginar. Vocês aqui são muito jovens, né? São bem jovens, mas quem é que se lembra aqui da Helen Keller? De quem? Eu nunca. Helen Keller. Eu nunca. Não foi da minha época. Realmente é mesmo, porque a Helen Keller nasceu em 1880. Cega, surda e muda. E quando ela tinha 7 anos, ela encontrou uma bendita professora chamada Anna Sullivan, e ela é americana, tá? E a Anne Sullivan começou a ajudá-la a, pelo menos, aprender a falar. Que ela era muda porque ela surda. Sabe que as pessoas que são mudas é porque são surdas, né?
E ela começou a falar. Ia falar muito bem, embora surda. E ela foi caminhando mesmo, cega, e foi uma das maiores oradoras que o mundo já conheceu. Palestrava pelo mundo todo, levando, hã? Eu vi. Exatamente, levando conhecimento, levando força, levando coragem, levando que nós podemos superar as nossas dificuldades, que nós podemos perfeitamente ser melhores do que fomos. E ela foi morrer aos 87 anos, com todo esse cabedal de força e de coragem. Então, nós conhecemos muito mais pessoas do que imaginamos. Alguém já ouviu falar aqui em Andréa Salgado? Pois é, então vou lembrar vocês. Essa aí é do seu tempo, viu? Andréa Salgado é uma moça, uma professora, que tinha 2 filhos. Tinha, não tem, 2 filhos. Era casada e foi passar as férias entre Araruama, Saquarema, ali para a região dos lagos. E antigamente, em 2004, não sei se vocês lembram, acredito que você também se lembra, que existia aquele passeio que se fazia de banana boat. Vocês lembram da banana boat? E ela foi com os 2 filhos do marido passear, embora tivesse muito medo de mar, não gostasse de mar, ela foi passear de banana boat. Só que a banana boat deu um jeito, ela caiu na água, estava vindo uma lancha e ela, infelizmente, amputou as 2 pernas. Precisou amputar as 2 pernas. Essa moça foi atrás, se recompôs, era católica, e eu me lembro muito dela, porque um dia ela dando uma entrevista, ela disse, pois é, depois que eu comecei a ler os livros kardecistas, eu comecei a ter uma nova coragem de vida. E hoje eu só peço a Deus uma coisa, Senhor, levou minhas pernas, mas me dá a saúde, me dá a vida para que eu possa criar meus filhos. E ela também continuou dando as suas palestras, os seus testemunhos, diante de todos esses problemas que a vida lhe impôs. Não sei se vocês se lembram aqui, eu acho que agora vocês vão se lembrar, do Lars Grael. Aconteceu a mesma coisa com ele. O Lars Grael também foi vítima de amputar uma perna por conta de um acidente que, infelizmente, aconteceu no barco. Ele botou uma prótese, conseguiu ser campeão olímpico novamente, mesmo com a prótese. Então, em termos materiais, e quanto nós somos campeões no mundo com todos os nossos atletas pré-olímpicos. Tantas pessoas que dão a volta por cima diante de todos os problemas que, infelizmente, enfrentam. Mas nós estamos falando isso não só com uma força, obviamente, espiritual, mas no campo material. Mas e no campo moral? Quantas pessoas conseguem superar os seus processos todos de uma forma adequada? Quantas pessoas? Quantas pessoas, diante da adversidade, falam, não, eu vou enfrentar e vou começar a mudar a minha vida, porque eu não vou perder para a vida. Então, é muito mais difícil, porque a resiliência ela não vem só, ela vem acompanhada de uma quantidade imensa de outros sentimentos que fazem parte da resiliência, que é a compaixão, que é a tolerância, que é a paciência, que é o amor. E tem vários, nós ainda podemos falar esse ano todo de vários sentimentos, que justamente todos eles cabem dentro da resiliência. Para nós sermos resilientes, nós precisamos de tudo isso. Essas pessoas todas que eu citei aqui, elas tiveram uma das grandes qualidades que elas tinham e um sentimento muito desenvolvido. Do que, por exemplo? Desculpe. O que vocês acham que elas tiveram? Vontade. Força de vontade. Olha, quanta coisa a gente tem sobre a resiliência. O que mais? Aceitação. Também.
mas tiveram principalmente paciência. Paciência. E para trazer para vocês aquele que eu acho, na minha opinião, um dos homens mais resilientes que o mundo já conheceu, esse homem se chamava Viktor Frankl. E eu não sei se vocês sabem quem é. Viktor Frankl era um austríaco que foi capturado pelos comunistas, né, naquela época de Hitler, nazistas, e passou por cinco campos de concentração. E ele escreveu um dos livros mais lindos que eu conheço, que chama-se Em Busca de um Sentido. E ele sempre dizia que se nós não tivéssemos um sentido na vida, nós não iríamos sair dali. E no dia que vocês puderem ler algum livro, leiam Em Busca de um Sentido. É um livro fino, não deve ter, acho que nem 100 páginas tem. E vocês vão ver a riqueza de um homem que passou por 5 campos de concentração, vivendo naquele meio terrível, e que conseguiu superar tudo isso, porque ele dizia que nós temos 2 coisas na vida que nós não podemos perder: amor à vida e uma missão a cumprir, um sentido a dar à nossa. E muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, infelizmente, sinto muito, mas infelizmente aqueles que tiram a sua própria vida dizendo, eu não tenho sentido, a minha vida não tem sentido. E mesmo aqueles que não tiram a vida, quantas vezes já ouviram isso? Minha vida não tem sentido nenhum. Eu não sei nem por que eu estou fazendo aquilo, não sei nem por que eu estou vivendo. E isso, principalmente nas crianças e na adolescência, passa para nós dizermos que isso é falta de Deus no coração e de uma religião para seguir. Que se nós, desde cedo, tivéssemos passado para essas crianças que existe um Deus e que todos nós temos uma missão se estamos aqui. Se for uma missão bem sem muitas coisas maravilhosas, como é um Viktor Frankl, como é uma Anne Keller, como é a Sandra Salgado, como é, enfim, aliás, André Salgado, como é o Lars Grael, nenhum deles. Nós precisamos estar aqui para compreender, entender e superar os nossos problemas para podermos evoluir. Todos nós temos uma missão séria a cumprir. Nós precisamos sair daqui melhores do que chegamos. Infelizes daqueles que ficam naquela escadinha para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, né? Sem subir. Eu prefiro levar essa ideia de escada, que um dia desse eu assistindo uma palestra de um palestrante que eu gosto muito, e o Delaer, que é esse palestrante, dizia que a vida é uma rampa. Mas não é uma rampa. Porque na rampa você pode estacionar e ficar ali. Mas nós, às vezes, ficamos num degrau da escada, para lá e para cá, para lá e para cá, sem sairmos do lugar. Então, é necessário que a gente possa saber que, se nós não tivermos grandes missões na vida, e nem todos nós temos, porque ninguém é tão grande assim, nós temos uma, assim, evoluir, crescer, sermos melhores do que fomos ontem. E isso é uma das missões mais importantes que nós poderíamos ter nas nossas vidas. E que nós nem sempre damos importância a isso. Então, essa desilusão com o mundo, essa desilusão com a vida, vem justamente de não sabermos, de não entendermos de que a nossa missão maior é crescer, é aprender, é ajudar, é servir. E nós podemos, todo mundo pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas para nós sermos assim, firmes e resilientes mesmo, com toda, né, coragem, tem 3 pontos importantes que todo resiliente tem. Um
O primeiro é ser otimista. Todo resiliente é otimista. Não, vai dar certo. Não, a gente vai ter que dar, a gente vai fazer. Aquela pessoa que já começa derrotada, não, não vai dar certo. Aquela pessoa que você pergunta, como é que você está? Hoje eu estou um pouco bem, mas amanhã, quem sabe, está sempre vendo aquele copo meio cheio, jamais meio vazio, nunca meio cheio. Então, a pessoa pessimista, infelizmente, é muito mais difícil dela procurar resiliência e de ser um resiliente. E se há uma coisa que nós precisamos combater sempre, é o pessimismo. Porque o pessimismo, ele nos leva para baixo, ele nos puxa para baixo. E é perguntar por que que eu sou tão pessimista. Tem pessoas que têm tudo na vida, e às vezes porque falta uma coisinha só. Ah, eu tenho dinheiro, saúde, não sei o quê, mas elas não têm um amor. Não tem amor por quê? Nós não estamos aqui para termos amor. Estamos aqui para amar. Não é só para ser amado. É claro que é muito bom ser amado, evidentemente que é. Mas a nossa primeira parte aqui é amar. E o otimista sabe disso. Eu vou dar aquilo que eu tenho, eu vou dar aquilo que eu posso. E quantas vezes nós vemos pessoas que não têm absolutamente nada de especial e são pessoas otimistas. São pessoas que não se deixam derrotar, são pessoas que enfrentam as dificuldades, são pessoas que sabem vencer aqueles momentos difíceis que a vida lhe impõe. Então, vamos guardar bem isso. A primeira coisa que o resiliente é otimista. A segunda coisa é sempre justificar os seus erros e as suas quedas. Puxa vida, eu fiz uma coisa errada, eu não devia ter feito. Mas não faz mal, amanhã eu vou melhorar. Isso é justificar os seus erros e as suas quedas. Que aquele que não justifica, e que, infelizmente, é a maioria das pessoas, é dizer assim, eu sou assim por causa do Roberto. Ele é que me faz infeliz. Porque se não fosse o Roberto, eu ia ser feliz. Eu sou assim por causa de mamãe, por causa de papai, por causa de vovó, por causa de titia, por causa do colégio, por causa do tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho... Então, é justificar os seus erros, é justificar as suas quedas. Nós sempre queremos ter desculpas para os nossos erros e para as nossas quedas, quando, na verdade, a queda faz parte da vida. Todos nós podemos errar, todos nós podemos cair, o importante é saber nos levantar. Então, se nós temos que sermos otimistas e termos a certeza, a importância sempre de justificar, de saber que as nossas quedas fazem parte da vida, já é um excelente caminho para nós andarmos. Não adianta nós ficarmos sempre botando a culpa nos outros. Isso é um atraso de vida. E nós encontramos uma quantidade imensa de pessoas que só vivem dizendo que são assim por causa dos outros, por causa da vida, porque eu não tenho emprego, que eu não tenho uma mulher boa, que meus filhos são assim, assados, cozidos, quando não é nada disso. Então, gente, o resiliente, eu peguei aqui. Eu deixei até aqui, já sumiu. Mas não faz, não tem nada. Como esse copo serve. Pronto, tá aqui. O resiliente é aquele que sofre e volta. E volta. E quando você não volta, você faz isso. E faz. Você acaba. Aí vem a depressão, vem a vontade de morrer, vem a vontade de tirar a sua vida por conta disso. Então, justificar as suas próprias limitações, as suas próprias dificuldades, faz parte da vida. Eu não posso querer correr
sei lá, algum corredor importante, eu não, mas eu queria tanto, eu queria ter aquela beleza, aquela pele maravilhosa da, sei lá, da Sylvia Pfeiffer, mas eu não tenho. Mas se eu tivesse, eu ia ser uma pessoa muito melhor. Aí sim, aí eu ia ser feliz. Aí eu ia ser feliz. E nós sempre estamos trocando as nossas vontades justamente para não enfrentar aquilo que somos e para não dar valor àquilo que somos. Hoje à tarde, o Rubens estava exatamente falando isso. Nós precisamos dar valor àquilo que somos. Nós somos importantes, nós temos qualidades, temos defeitos, claro, todos nós temos defeitos, não, nós não estaríamos no mundo de expiação e provas. Mas temos qualidades também. Precisamos ressaltar essas qualidades para que a vida realmente tenha um motivo maior para que a gente possa enfrentar as dificuldades que a vida possa nos trazer adiante. Então, vamos lá. O primeiro é ser otimista. O segundo, Justificar as faltas. e o terceiro é sempre ter um plano B. Não deu certo aqui, mas eu vou por aqui. Não, tem que dar. Vai dar. Existe um canal que é só de culinária. E um dos quadros do canal, que só tem vários quadros diferentes, tem comidas de alto, muito, né, elaboradas, de cordon bleu, essas coisas todas, mas tem um que chama-se Na Boca do Povo. Na Boca do Povo é exatamente aqueles que vendem as coisas na rua, que vendem as coisas nas feiras, que vendem as coisas nas praças. Todos eles, a maioria, se você for assistir esse programa, você vai ver, eu era empregado, eu tinha um bom emprego, mas, de repente, eu perdi meu emprego e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso sair dessa situação. E teve um que eu achei fantástico, que ele disse, eu saí, fui comprar uma Kombi, tinha uma Kombi, eu resolvi comprar a Kombi, perguntei para a moça que vendia cachorro-quente, ela disse, tem uma Kombi para vender. Eu fui, comprei a Kombi, não sabia nada. Eu fui aprender a fazer massas. Hoje eu vendo 1.500 massas por dia. Então, ter um plano B é algo que nós precisamos entender que há necessidade na nossa vida. Plano B teve o Lars Grael. Plano B teve a Ellen Keller. Plano B teve a Andréa Salgado. Todos tiveram um plano B. Ou seja, se não dá por aqui, eu vou por aqui. Eu preciso sair desse processo. Eu, infelizmente, estou inventando esse processo, mas eu preciso sair. Depende de mim. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos pensantes e estamos já num grau evolutivo em que a gente pode, sim, ter um plano B. Talvez esse plano B não seja tão maravilhoso quanto foi o A, mas o plano B é fundamental. Então, sermos otimistas. O que mais? Justificar as faltas. Justificar as nossas faltas. Saber que nós temos erros, que nós, infelizmente, somos pessoas que erramos, mas também acertamos. E termos o nosso plano B é fundamental. Todo aquele, você pode notar, todo aquele que é resiliente, ele tem essas três qualidades. Dificilmente você encontra um deprimido, você encontra uma pessoa que não se justifica, que nunca justificou as suas faltas, e sempre tem um Cristo para botar a sua cruz, que é sua, mas para botar nos braços de outro. E sempre aquele que não busca um plano, na dificuldade, fica só igual a hiena, ó céu, ó Deus, ó que farei, ó que vida cruel, não vai adiantar nada. Absolutamente não vai adiantar nada. Então, vocês vejam a quantidade de coisas que nós temos que aprender esse ano e que a espiritualidade nos trouxe. Quantos sentimentos nós temos que juntar para chegar no final do ano e dizer, não, eu dei um passo um pouquinho além, ou muito além, através da resiliência.
que eu fui buscar o otimismo. Mesmo que a vida às vezes esteja tão difícil, mesmo que às vezes a vida nos traga grandes dificuldades, porque não é fácil. Acredito que todos nós que estamos aqui já passamos por dores, já passamos por sofrimento. Então, é nessa hora de sermos otimistas, não, tá bem, tá ótimo, tá maravilhoso. Eu uma vez encontrei com uma pessoa que veio aqui à casa e eu perguntei para e ela veio, eu estou muito chateada, estou muito triste, estou muito. Mas por que você está tão triste assim? Sei uma angústia que eu tenho, eu sei. Eu acabei de vir de Paris, estive em Londres. Eu falei, ah? Quer dizer, é a pessoa que não constrói dentro de si algo de bom, que você pode ir até ali para Passa, Paris, que tem bem ali na Glória, e ser feliz. É a pessoa otimista. É aquela que enxerga com boas lentes a vida. Então, gente, eu trouxe para vocês hoje esses conhecimentos, essa necessidade de nos transformarmos, de termos a resiliência necessária, porque nós precisamos ser otimistas, mesmo diante da vida não está fácil, mas não está fácil. E, infelizmente, de acordo com a espiritualidade, esse ano será um ano muito difícil. E se vai ser um ano difícil, nós precisamos ter coragem para enfrentar, otimismo para enfrentar, justificarmos que é necessário estarmos aqui, que é neste momento que nós vamos aprender. Se nós estamos aqui, nesse mundo de transição, por que será? Nós podíamos não estar. Ah, fulano tão bom morreu. Desculpa. Fulano tão maravilhoso desencarnou, sei lá, na Covid. Mas ele está nos ajudando de lá, gente. Se realmente ele era uma pessoa boa, se realmente era uma pessoa muito importante, de lá ele está nos ajudando. Ou a gente não acredita em vida após a morte. Ou nós estamos achando que aqui acaba tudo, que não tem mais nada. Que aí nem adianta lutar, não adianta ser otimista, não adianta ter plano B, não adianta justificar nada. E a vida acaba aqui. Então é muita coisa para aprender. É muita coisa que nós precisamos ter em mente para atravessar as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos e passarmos com uma dose forte de fé e de coragem. Nós esquecemos da fé, ainda tem que ter fé também, viu, gente? A fé é fundamental. Porque na fé de dizer, puxa vida, hoje está difícil, mas amanhã vai estar melhor, porque eu sou otimista, que eu tenho plano B, que amanhã é melhor, e não boto a culpa em Deus. Oh, Deus, que vida que eu tenho, Senhor. Então, eu deixo para vocês aqui um recado, lembrando das palavras de Jesus. Tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós vamos vencer também. Que Deus nos abençoe por isso.